Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Comunidade FM, do programa Voz da Comunidade. Hoje, sábado, dia de programa especial, com a participação do empresário, evangelista, cristão, Marcos Siviero. Marcos Siviero, todos os sábados, ele separa um tempo na sua agenda para evangelizar. Marcos Siviero cumpre a principal missão do cristão, que é levar a palavra de Deus a todas as pessoas. Marcos Siviero já está aqui. Marcos Siviero, bom dia. Bom dia, Walker. Bom dia, querido ouvinte da Rádio Comunidade FM. Sábado de manhã, início de um final de semana de paz, alegria. Começando com a palavra de Deus. Walker, essa colocação que você fez não é uma coisa específica do Marco. O Senhor Jesus, ainda na terra, dizendo as palavras finais aos seus discípulos, e aí todo crente é um discípulo, disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então, essa comissão, o mandamento de ide, esse ide, e não é para um grupo de pessoas. Esse ide é para todo o crente. Então, eu me alegro que eu e você podemos estar aqui apenas dizendo obrigado, Senhor, por nos ter dado a graça de sermos fiéis nesse pequeno detalhe, ide, né? Então, eu quero manifestar, renovar algo que eu já disse, a grande alegria por ter essa oportunidade. Marcos, é muito interessante a tua colocação, mas eu, como crente e como evangelista e consciente dessa missão, eu tenho sentido muita dificuldade, uma certa postura refratária das pessoas não crentes, porque o evangelho tem que ser levado àqueles que não são crentes, em aceitar a palavra de Deus por um detalhe preocupante, porque hoje as pessoas comuns, não crentes, vê lideranças que se apropriam do evangelho dando maus exemplos. E quando a gente chega para falar de Jesus, a primeira coisa que a pessoa coloca, isso é obra do diabo. Não, eu não quero nem falar sobre isso, porque o pastor fulano lá, da igreja tal, da televisão tal, isso e aquilo. É uma situação difícil hoje essa que o crente compromissado com o evangelho encontra, né? Walker, esse problema não é de hoje. Esse problema foi alertado pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus, enquanto estava na terra, ele deixou claro que toda a igreja, em toda a história, ela ia enfrentar essa situação. E, especificamente hoje, nós vamos ver o capítulo 2 da segunda epístola do apóstolo Pedro, e ele vai tratar dessa situação. Pessoas que se dizem crentes, que difamam o evangelho. É isso que você está falando. O Senhor Jesus disse que lobos vestidos de ovelha vão danificar o rebanho. Então, eu fico tranquilo, em paz. Primeiro, o problema não é novo. Segundo, o Senhor Jesus avisou. Número 2, o apóstolo Pedro lidou com o assunto. E antes de mim e depois de mim, o problema vai continuar existindo. Agora, pessoas rejeitarem o evangelho por causa
do comportamento de outras, quem vai ter o problema é quem rejeitou. Lobo e ovelha vai ter. Mas, com base no fato da conduta alheia rejeitar o evangelho, quem rejeitou é que vai sofrer o dano. Bom, então da minha parte, eu fico mais tranquilo, porque temos aqui, na própria palavra de Deus, o apóstolo Pedro abordando esse assunto e, de certa forma, orientando as pessoas, os crentes e até os não crentes de como é que faz para trabalhar nesse sentido. Então, eu vou ler o texto aqui. Então, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Assim como, no meio do povo, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Ok? Ok. Então, pedra cantada. O que você está vendo aqui foi dito pelo Senhor Jesus, pelo Pedro, apóstolo, e vai dar uma fotografia desses tais. Como é que é o perfil dessa pessoa, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de negarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Bom, o negócio aqui é cumprido. O Pedro, nós temos dito, ele escreve frases assim, puxa, tem que... Então vamos lá, vamos detalhar, vamos fazer picadinho, por parte. De quem ele está falando? Falsos mestres. Mestre é quem ensina. A minha mãe foi para mim o meu primeiro mestre. Os meus irmãos, mais velhos que eu, foram mestres para mim, eles me ensinaram. Mestre é alguém que ensina, tá bom? No caso específico desses que tem destaque, lideranças que se destacam, os quais introduzam dissimuladamente, eles disfarçam, eles ensinam coisas da Bíblia e também ensinam outras coisas, heresias destruidoras. O que são heresias destruidoras? São opiniões pessoais que não têm base na verdade. Na palavra. Não tem base na palavra de Deus. Vou te dar algum exemplo. Tá. A Bíblia diz, Jesus Cristo é Deus. Aí o sujeito lá acha que Jesus não é Deus. É um peão importante de Deus. É a opinião dele. Que não tem base nas Escrituras. Então ele sai ensinando que Deus só tem um, é o Pai, e que, isso é título de exemplo, né? O Filho e o Espírito são subordinados do Pai. Isso é uma heresia destruidora. E como que eles agem? Dissimulada, eles disfarçam. Se faz de crente, mas não é. É isso que a Bíblia está dizendo. Até o ponto de renegarem o soberano Senhor. Eles negam a obra de redenção de Cristo Jesus. Ou negam frontalmente ou disfarçam. Por exemplo, um tipo de disfarce. Não, Jesus é Deus, ele é importante. Mas, na hora do vamos ver, tu dobra o joelho aqui para um outro. Se Jesus é o Senhor, por que pedir para os outros, não pedir para Jesus? Por que na hora de dobrar o joelho, não dobrar o joelho para Jesus? Por que tem que dobrar o joelho para terceiro? Então são ensinamentos baseados na opinião de quem ensina, que causam um dano tremendo, tá certo? E é o que tem aqui na praça, teve, tem e vai ter. Agora, você que está nos ouvindo, você vai crer em quê? Em quem? Na Bíblia, eu sugiro, recomenda. Creia na Bíblia, creia em Cristo Jesus. Bom, aí você não vai se enrolar por causa dos falsos mestres. Porque a própria palavra diz lá no livro de Hebreus que
diante da palavra de Deus, nada fica encoberto. Tudo é revelado diante da palavra de Deus. Então, assim, caso você que está ouvindo queira, volta o teu coração para Cristo Jesus. Leia a Bíblia. Veja o que a Bíblia, a melhor explicação sobre a Bíblia é aquela que a Bíblia dá. Opinião todo ser humano tem. Então, assim, sobre o que você vai pôr a tua opinião? Mas, o versículo 2, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Então, tem muita gente falando o que dá da cabeça e tem o que dá é alguém seguindo aquela lá. Pronto. Então, por causa deles, será infamado o caminho da verdade. É o que você disse, Walker. Pessoas rejeitam o evangelho, porque o caminho foi infamado. Infamado é má fama, uma fama negativa. Botaram uma fama no caminho. Botaram uma fama no caminho. Então, o que eu estou dizendo? Você que está ouvindo, decida. Você vai rejeitar o caminho porque um maligno difamou o caminho? Aí tu vai seguir quem? O diabo. Só existe um caminho. É Cristo Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, não tem um segundo. Então, o que a Bíblia diz? Siga pelo caminho, o caminho é Jesus. Agora, se você está se queixando, porque alguém que não é crente, que vestiu uma casaca de crente, falou algumas coisas parecidas com o que crente fala, e mais umas cositas mais, e fez algo diabólico, bom, aí você tem que abrir o olho. Se o diabo fez, botou os dele lá, disfarçado de crente, difamou o caminho, aí tu não vai seguir o caminho por causa que o diabo fez, tu fica debaixo da garra do diabo. Abre o olho. Além disso, aqueles que caem na conversa desses falsos mestres, eles se enfraquecem espiritualmente e acabam sendo manipulados de várias formas por esses falsos mestres, né? Claro. 3, veja aí, vê se você eu leio o versículo e tu imagina na tua cabeça o nome do sujeito. Também movido por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Inventadas. Movido por quê? Por dinheiro. O que está rolando a máquina? Dinheiro. Fazem comércio de vós. Quem é vítima? É quem vai na conversa do maligno mestre, falso mestre. Com palavras fictícias. Ele fala um monte de coisa que é bonito, mas quando você vai conferir, não estão na Bíblia. Qual é a palavra que vale? A que está na Bíblia. Qualquer ser humano que falar, qualquer um, você que está nos vendo, diga, ok, abra a Bíblia e me mostre onde está escrito. Aí, o falso mestre, ele vai abrir a Bíblia e vai achar uma coisa parecida com o que ele está dizendo. Ele parte dali e depois viaja na maionese. Ok, segunda parte, a Bíblia explica a Bíblia. A única explicação digna de ser aceitada é aquela que a própria Bíblia dá. Todo mundo abre a Bíblia. Todo mundo. E aí parte dali e viaja na maionese. Um exemplo. O racismo na África do Sul era, no passado, sustentado com base em alguns versículos da Bíblia. Isso é um crime. A Bíblia não sustenta o racismo. Jamais. Condena claramente. Mas ele vai lá, separa alguns versículos que estão na Bíblia e aí dá uma manobrada para poder vender o peixe deles. O racismo. Então, o que vale a Bíblia? Qual a explicação que vale? Aquela que a própria Bíblia dá a respeito dela. Se você ficar sobre as Escrituras, você permanece no caminho e não se deixa enredar por esses falsos mestres. Aí, isso é muito importante, o que o Marco está falando nesse momento, porque do entendimento do que ele está falando, depende a sua salvação. Positivo.
A salvação está em Cristo Jesus. Não existe, é o único nome, só tem um nome, Cristo Jesus. É o nome que está acima de todo nome. Então, não coloque Cristo Jesus e mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa é o chuncho, é o rolo, é o desvio. Então, quem são os falsos mestres? Os que ensinam mais alguma coisa. Não tem mais alguma coisa na Bíblia, só tem Cristo Jesus. Ele é o caminho e a verdade. Você tira fora tudo que for a mais e pronto, permanece no caminho. Agora, o que o Pedro diz para esses tais? Né? Que vai haver destruição. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Quem vai dar a paga aos falsos mestres? Deus. Eu não preciso me preocupar com eles. A preocupação do Marco aqui é orientar a você que um momento ou outro poderá cair aí no enredo, na armadilha dessas pessoas, né? Positivo. Essa é a função do Walker e do Marco. Nós estamos aqui abrindo a Bíblia, lendo a Bíblia, encorajando você a seguir no caminho sobre as Escrituras, servindo ao único amo e Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Quanto aos falsos mestres, o versículo 4 diz: se Deus não poupou anjos quando pecaram, e aí diz o que fez. O 5 diz: se não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, o pregador da justiça. Versículo 6: se reduziu a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, está certo? Todas essas coisas servem de exemplo a todos quanto vivem impiamente. Então, o Pedro, o apóstolo, a Bíblia diz: olha, esses falsos mestres vão receber paga. Agora, quem vai dar é Deus. Deus foi lá, o mundo estava pervertido, mandou dilúvio, tirou fora o Noé. Deus foi lá, Sodoma e Gomorra estava uma bandalheira, tirou o Ló e a família dele e mandou fogo. Então, você tem que ficar atento que o juízo vem sobre esses tais, mas quem manda é Deus. Esses tais, como vivem impiamente, são cruéis, vivem pelo que dá na cabeça deles, acham, mandam ver e, bom, no final o que tem? Destruição para eles. E quem estiver junto. Pois é, a gente tem que tomar então, tomar juízo a partir de agora, prestar muita atenção, porque agora eu vou falar para as pessoas que escutam a gente, Marco, que não são crentes, e que se estão escutando é porque tem aquela vontade de aprender mais e de entender mais, né? Então, não é pelo comportamento, pelos exemplos desses falsos mestres que são minoria, a gente tem que registrar aqui que não é regra no cristianismo, são minorias, mas que faz um grande estrago, né? Positivo. Então, muitas pessoas seguem esses tais. Então, só revisando. Número 1, tem um grupo que diz: não, Jesus Cristo não é Deus, Deus é o Pai. E aí, um monte de gente segue atrás. Tem outro que diz: não, Jesus é dele, é importante e tal, mas na hora que tu precisar, pede para um peão dele, pede lá para um assessor. Diz: não, você é um pecador, né? Claro, isso é verdade, nós todos somos pecadores. E a pessoa diz: você é tão sujo que tu não pode chegar no chefe, então pede para um assessor. Faz sentido, faz sentido. Um exemplo mais evidente. Nós estamos falando aqui sobre Pedro. Pedro foi um apóstolo, ele recebeu revelação do próprio Jesus para falar o que ele está falando aqui. Mas se eu, como crente, deixar de me recorrer a Jesus e recorrer a Pedro, eu não vou estar fazendo a forma correta. O Pedro é um servo de Deus, um apóstolo, alguém importante. Mas ele nunca disse: pede para mim. Ele disse: vai lá e fala com Jesus. O apóstolo Paulo disse: olha, eu sou um servo. E o Pedro, os dois disseram que são servo como escravo.
Mas na hora que você quiser pedir as coisas, só tem um nome, só tem um intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Agora, tem pessoas que vêm, aí os falsos mestres dizem, não, é o seguinte, Jesus é santo e tal, está lá no céu, não incomoda o chefe, pede para os peões dele, pede lá para o servo, escravo dele, pede para o Pedro, pede para o Paulo. Bom, isso também é um falso mestre, por exemplo. Então, desculpe, Walker, mas por aí está cheio de falso mestre. Não se preocupa só com algum que está mais focado no dinheiro. Tem de tudo. Tem uns que, aqui está dito, por ganância, fazem comércio de vocês. Tá, são aqueles focados em dinheiro. Mas tem outros focados em poder, que são humildes, caridosos, né? Você só não pode falar com Jesus, tu tem que falar com o subordinado. Também é falso mestre. Então me perdoe, eu estou dizendo o seguinte, bom, acho que você que está nos ouvindo, eu vou repetir o que a Bíblia diz, salvação só tem no nome, o único nome de Cristo Jesus. A única palavra que vale, a verdade, é a Bíblia. Na Bíblia está o caminho. E a única explicação que serve é aquela que a Bíblia dá a seu próprio respeito. Então, o mais preocupante de tudo é que existem os exemplos mais evidentes que está aí, todos estão vendo, mesmo aquelas pessoas que não têm um discernimento mais profundo. Mas também, o que chamou a atenção aqui, Marco, foi que logo no início do capítulo 1, a segunda parte ali, diz que introduzirão dissimuladamente. Quando diz dissimuladamente, existem os falsos mestres que não colocam em evidência as heresias que eles praticam. Eles dissimulam aquilo de uma forma que a pessoa talvez não consegue perceber. Positivo, esse é o grande coisa. Então, o falso mestre usa ou não usa a Bíblia? Usa. Ele tem que usar a Bíblia. Então ele pega a Bíblia na mão, e ele lê a Bíblia, e ele parte da Bíblia. Aí que você tem que ter a dissimulação, é que parte da Bíblia mistura com o que não é da Bíblia. Então, parte do que a Bíblia diz e se bandeia para um lado sobre o que a Bíblia não diz. E aí é dissimulado. E aí ele aplica a heresia, a opinião pessoal, o que está na cabeça dele é lá. Então, esse é o grande engano. E aí, crente que quer ser crente, que segue esses tais, desculpe, tem grande problema. Muito bem, nós estamos aqui com esse estudo bíblico baseado na segunda carta de Pedro, o apóstolo, no segundo capítulo, muito importante para esclarecimento, para clarear o entendimento e orientar as pessoas, todas as pessoas, todas, a respeito desse grande mal no Evangelho hoje, que são os falsos mestres. É isso aí, Walker. Tá, nós temos limitação de tempo, nós temos 11 minutos apenas, então eu não vou seguir, eu vou pular, né? Não vou focar, eu vou citar o versículo tal. Então, eles, com respeito, o versículo 13 diz: eles considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. Normalmente, eles se envolvem com questões sexuais, né? E tudo bem, tá? Quando você vai ver, quando você vai conferir, claro que eles fazem enrustido, né? Mas quando nada fica oculto, uma hora aparece, tá? Ainda no versículo 13, eles se regalam nas suas próprias mistificações. Então,
dão um toque místico na palavra de Deus. Inventam, né? Então dão aquele toque de espiritualidade e tal. E manda a mercadoria ruim, maligna e diabólica deles, né? E no versículo 14, eles dizem, engodando almas inconstantes. Aqui são as vítimas. Almas inconstantes. É bom a gente esmiuçar um pouquinho esse termo, inconstantes, né? Engodo é um engano, é uma armadilha, tá? Almas inconstantes. O que é uma alma inconstante? É um ser humano que não é firme. É aquele lá, não sei, acho que não é, um dia vai, um dia vai. Como que você deixa a sua alma ser constante? Você crê em Jesus Cristo e crê no que diz a Escritura. Aí você ancora na rocha. Vamos dizer, se você está ancorado na rocha, tua alma é firme, é constante. Mas se você está aí como borboletinha, sendo levada pelo vento, opinião daqui, opinião dali, eu acho isso, eu acho aquilo, é uma inconstante. É uma vítima ideal para os falsos mestres. Então nós temos que procurar se firmar na palavra e não deixar se levar por nada que esteja fora da palavra. Temos que ser constantes na palavra. Firme em Cristo Jesus. Você está firme? Você conhece os versículos? Você guarda a palavra de Deus no teu coração? Se for lá examinar o teu coração, o que acha lá dentro? Essa é a resposta que cada um dá. Então, deposite a palavra no teu coração e ela firma a tua alma. Isso que o Pedro está dizendo aqui. Agora, voltando aos falsos mestres, filhos malditos, abandonando o reto caminho, porque eles dissimulam, eles disfarçam, né? Se extraviaram pelo caminho de Balaão. O que o Balaão fez? Profetizou por dinheiro. O que orienta esses pessoal é o faro pela grana, né? Está aqui, Pedro, não existe nada de... O senhor vai julgar? Vai. Versículo 17, para eles está reservado a negridão das trevas. Entendeu? Então, a questão é, eles existem? Sim. São coisas do tempo antigo. Estavam lá, estiveram lá, estão aqui e vão estar. É coisa do passado, do presente e do futuro. Sempre vai ter falso mestre. Sempre, sempre. Tá certo? Ok, como é que você examina se é falso mestre? Ele usa a Bíblia, ensina alguma coisa, começa pela Bíblia e vai por uma coisa que não está na Bíblia. Entendeu? Essa é a dica mais quente. Ele fica sempre em cima da Bíblia, ou ele começa em cima da Bíblia e depois vai acular. Foi acular, é falso mestre. Simples. Desculpe. Agora, você que está nos ouvindo, você quer o quê? Quer ir para o inferno? Segundo esses caras. Vai. Quer ir para o inferno? Eles te ajudam a ir para o inferno. Se você quiser e for a tua vontade, bom, fique em paz. Agora, se depender do Walker e do Marco, nós estamos dizendo, olha, o próprio Pedro explicou que esse assunto ia ocorrer, confira lá, nós estamos vendo 2 Pedro, capítulo 2. O Pedro já lidou com esse assunto, então não tem nada de novo. E o Pedro está dizendo, olha, existe um caminho, e o caminho, Jesus falou no Evangelho de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o que o Marco e o Walker podem dizer? Vá sobre o caminho. Qual é o caminho? Jesus Cristo. Pegue a Bíblia. Mas eu não entendo a Bíblia. Bom, é verdade, é muito difícil, você precisa de ajuda. Ok, pede ajuda. Aí fique atento, quem vai te ajudar, põe aquilo e mais um pouquinho, esse pouquinho é fora, é falso mestre. Então, não se envolva com o que não está claramente dito na Bíblia. Pronto. Sim. É muito fácil, né? Está lá nos evangelhos, né?
de Marcos, de Mateus, de Lucas, de João, tudo que Jesus quer das pessoas de comportamento, de adoração, de comprometimento, de fé, está ali e não tem muita dificuldade. Os evangelhos são claros. Basicamente, Jesus falou, olha, o mandamento se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se existem falsos mestres que desvirtuam a palavra de Deus, proporcionando oportunidade para a pessoa se desviar e ir para o inferno, essas pessoas não estão cumprindo com a palavra, estão mandando as pessoas para o inferno, elas não amam o próximo, então tem que prestar muita atenção. Certo, Walker. Então, assim, a Bíblia é fácil? Tem duas respostas. Ela é grande, ela fala de Deus, então ela se torna complexa, tá? Mas a palavra de salvação, o Evangelho, ele cabe em menos de 30 segundos, Walker. Você que está ouvindo, quer ser salvo, segundo a Bíblia diz, ok, creia. Em quem? Numa pessoa, Jesus Cristo. Qual é o nome? Jesus Cristo. Está fácil? Não tem que crer em muita gente, só tem que crer em um. Beleza? Perfeito. Tá, mas eu vou crer em quê? Se precisou escrever toda a Bíblia para falar dele. Sim, você vai conhecê-lo ao longo da tua vida. Eu já estou aí com muitos anos e cada dia mais conheço o meu amado Senhor. Mas a salvação não está em conhecê-lo na plenitude, que parte disso a gente vai ver depois. Está em crer que ele veio na terra. Jesus Cristo veio na terra. O Evangelho de João diz que ele, no princípio, era o verbo estava com Deus, o verbo é Deus. Então, Jesus, ele é Deus. Ok. João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o próprio Deus veio na terra. Nasceu aquele bebê, Jesus, era gerado como um homem no ventre da Virgem Maria e foi concebido pelo Espírito Santo. Então, creia nisso, que ele era um homem, que ele era Deus. Certo? Tá fácil. Você crê o quê? Num nome só um nome, Jesus Cristo. Crê em quê? Número 1, que ele era homem e Deus. Tá. Depois você vai entender mais os detalhes. Tá. Ele andou ao longo da terra, enquanto ele estava lá, ele era o próprio Deus, porque ele sabia o que as pessoas pensavam. Só Deus sabia o que os outros pensam. Ele sabia. Número 2, era um homem normal. Pode ver lá as características dele. Então, viveu como um homem normal, sendo o próprio Deus. Foi na cruz, morreu. Por quê? Para resolver algumas coisas com Deus, tá bom? Explico outro dia, que é a obra de redenção. Morreu na cruz, ele, o justo, morreu no lugar do Marco, do Walker e de você, nós, os injustos. Ele morreu no nosso lugar, para resolver alguns assuntos ligados a como funciona a lei de Deus. Ponto. Você só tem que crer que ele foi lá e morreu. A explicação, os detalhes, tu tem o resto da vida para aprender. Ok, morreu, foi sepultado. É um homem, morreu, foi sepultado. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Esse é o detalhe, né? Esse é o detalhe. Buda não ressuscitou, Krishna não ressuscitou, o apóstolo Pedro não ressuscitou, Maomé não ressuscitou, só Jesus Cristo ressuscitou. Esse é o Evangelho. Não está fácil, Walker? E a comprovação está justamente nos testemunhos aqui das cartas de Pedro, de Paulo, de pessoas que estiveram com Jesus na época e que testemunharam tudo isso. Pronto. Está por escrito. Está aí, está na sua mão. A Bíblia está na mão de todos. É o livro mais vendido, mais publicado, mais lido sobre toda a terra. Então, assim, o Evangelho está à disposição, né? Eu gosto muito, Walker, em Timóteo tem uma frase que diz: Deus deseja que todos sejam salvos
e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Walker, é muito bom ser crente. Ainda mais sabendo que Deus deseja que todos sejam salvos. Deus não sente prazer em condenar. Não. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Mas por que as pessoas vão para o inferno? Bom, porque Ele é justo. Ele tem que respeitar a sua escolha. Se você quer ir para o inferno, Ele deixa. Você escolheu, quer ir, vá. Então, se Deus respeita você, para você ir para o inferno, quanto mais eu. Mas, eu posso dizer o que Deus quer, a vontade de Deus, está escrito. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Bom, se Deus quer, eu também quero. É porque o próprio Pedro fala aqui, no versículo 9 do capítulo 2, que porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Então, esses falsos mestres vão receber paga. De quem? De Deus. Eu não preciso me preocupar com eles. Façam o serviço que querem fazer. Outra coisa, alguns seguem esses falsos mestres. Bom, paciência, se Deus permite os falsos mestres e que alguém siga, eu também estou tranquilo e estou em paz. Mas, voltando, o que o Walker disse no início desse programa é aquilo que Jesus disse no finalzinho do Evangelho de Mateus, os últimos 3 versículos. Jesus, falando com os discípulos, disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, Jesus disse: olha, eu tenho toda a autoridade. Quanto a vocês, o versículo seguinte, ele diz: ide, portanto. Então, esse ide é para o Walker, é para o Marco, é para todo crente. Vá lá, faça discípulo. O que é fazer discípulo? É pregar o Evangelho. Isso que eu falei que é extremamente simples. O Evangelho, Jesus veio na terra, era o próprio Deus, era um homem, viveu como um homem genuíno, mas era o Deus, a Bíblia diz, isso está explicado na Bíblia, foi na cruz, morreu, o justo morreu pelos injustos, derramou sangue para nos comprar, explico isso outra hora, foi sepultado e ressuscitou. Creu nisso? Que bom. A partir daí, esse é o ponto de partida. Tem que partir daqui. Senão não tem como. Aí abre a boca e diz: Senhor Jesus, eu quero te confessar, te aceitar, te receber como meu Senhor. Aí o que está em questão é quem é o Senhor. Todo homem nasceu debaixo do domínio da escravidão do pecado na esfera de Satanás. Aí a pessoa tem que pedir para mudar de time. Mudar de senhor. Mudar de senhor. Então, nasceu aquele bebê lindo debaixo das garras de Satanás. Isso é um problema lá em Adão. A gente já falou, vai continuar falando. Mas agora, conscientemente diz: opa, peraí, eu quero mudar de senhor, né? Diabo, tchau, vou dar as costas para você, agora dá as costas para o diabo, vira o olho para Jesus. Agora eu tenho Jesus Cristo é meu Senhor. Essa é a frase milagrosa. A Bíblia diz: se no teu coração crer que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, com o coração você crê. E com a boca confessar Jesus como Senhor, será salvo. Onde está a salvação? Crer no coração, nessa questão bem simples que eu coloquei, e confessar como Senhor. Ponto. Não tem dificuldade. Nenhuma, é simples. Aí, nesse momento, o Espírito Santo entra no teu espírito humano e você é regenerado. Nasce de novo, nasce de Deus. Da sua mãe você nasceu segundo a vida biológica e segundo a vida psicológica. Todo nenê come e chora e gosta de alegria e sorri. Ponto. Mas um dia, agora, adulto, já consciente, você pode então nascer de Deus. Isso é salvação.
O novo nascimento é a salvação. É gerado de novo e agora no Espírito. Nascer de Deus gerado no Espírito. O Espírito humano nasce de novo a partir do Espírito Santo. Aleluia. Isso é salvação. Senhor Jesus, obrigado pelo apóstolo Pedro. Obrigado pela Bíblia estar disponível nas nossas mãos. Senhor, abre os nossos olhos quanto aos falsos ensinamentos. Desde pequeninos nós nascemos vendo coisas. Muitas coisas são normais para nós, mas não são normais para a Tua palavra. Senhor, abre os nossos olhos. Dá-nos coração de voltar a Ti, de Te buscar. Nos dê a graça, Senhor, de dobrar o joelho diante de Ti, invocar o Teu nome, o Teu único nome, Senhor Jesus, o nome que está acima de todo nome. Tu és o Senhor dos senhores, és o Rei dos reis, o único nome no qual há salvação. Senhor, tenha misericórdia de cada morador da cidade de Dom Eliseu. Nós sabemos que o diabo cegou o entendimento dos homens, para que não lhes resplandece a luz da glória do Evangelho. Senhor, em Teu nome, amarramos o valente, amarramos o diabo, o inimigo, o acusador dos nossos irmãos. Temos autoridade para fazer isso, e pela autoridade que o Senhor nos deu, amarramos na terra para que o diabo seja expulso da nossa cidade, para que a Tua vontade se cumpra. O Teu desejo seja expressado nessa cidade, o desejo de que todos sejam salvos e todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Senhor, obrigado em qualquer circunstância por todas as famílias, independente de serem crentes ou serem incrédulos, o Senhor nos tem dado o sol, nos tem dado a chuva. Continua exercendo a Tua misericórdia a nosso favor. Nos dê suprimento material, que tenha trabalhos para todos, que nós possamos ter uma cidade digna, onde as pessoas tenham alimentação, saúde, para que elas tenham uma boa educação, para que elas possam melhorar de condição de vida na condição humana, independente de ser crente ou ser incrédulo. Senhor, mas rogamos em especial para que o número dos Teus servos aumente nessa cidade, o número daqueles que se apegam à Tua palavra, que buscam a Tua luz diante do Teu Santo Espírito. Guarda-nos, Senhor, nos dê uma cidade melhor, uma cidade onde o Teu nome seja bendito, onde o Teu nome seja glorificado. Nós Te louvamos, Te agradecemos, Te bendizemos, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amigos ouvintes da Rádio Comunidade FM, o estudo bíblico com Marcos Siviero volta no próximo sábado. A todos vocês, bom dia e fiquem todos com Deus. Continuamos com o programa A Voz da Comunidade até às 7 da manhã.